Posso pagar esse? Sujeitos passivos da obrigação tributária. Tópico extremamente importante na nossa disciplina. Sujeição passiva no direito tributário. O CTN vai nos dizer que nós temos, primeiramente, dois tipos de sujeito passivo, tá? Sujeito passivo pode ser contribuinte, que é o que todo mundo conhece, ou responsável. Ou o sujeito ativo será o contribuinte ou será o responsável. Professor, qual é a diferença? Muito simples. O contribuinte, nos termos do código, é o sujeito que tem relação, o código fala, relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal. Sujeito passivo, contribuinte, relação pessoal e direta, tá? Daí, por ter essa relação pessoal e direta, parte da doutrina, e se está em doutrina, algumas questões gostam de cobrar, também é chamado de sujeito passivo direto. Por que sujeito passivo direto? Porque o CTN diz que ele tem relação pessoal e direta com o fato gerador. E o responsável? O responsável não tem essa relação pessoal e direta, daí ele ser chamado sujeito passivo indireto. Mas aquela questão mesmo, certo? Sujeito passivo indireto, por quê? Porque ele não tem relação pessoal e direta com o fato gerador. O contribuinte é quem tem relação pessoal e direta. E o responsável? Não tem relação pessoal e direta. Por que ele tem que pagar? Porque a lei manda. Curador, os pais, pelos tributos devidos pelos filhos menores, tá? Para simplificar o máximo possível, pessoal. Contribuinte é quem pratica o fato gerador. Lembram que eu falei aqui, hipótese de incidência? Na hipótese de incidência, o que é que a gente tem? Tem um verbo e um complemento. ISS, qual é a hipótese de incidência do ISS? Prestar serviços. Pessoal, o contribuinte é quem pratica o verbo. É quem pratica o fato gerador. Quem é o contribuinte do ISS? É quem presta o serviço. Quem é o contribuinte do imposto de renda? A hipótese de incidência, auferir renda. O contribuinte é quem? É quem aufere renda. Quem é o contribuinte do IPTU? Qual é a hipótese de incidência do IPTU? Ser proprietário do imóvel urbano. Quem é o contribuinte? É quem é o proprietário do imóvel urbano. Só isso. Simples, né? Contribuinte é quem pratica o fato gerador. E o responsável? Não pratica o fato gerador. Se eu estou dizendo que o contribuinte pratica o fato gerador, então o responsável não pratica. Ele não pratica, mas a obrigação dele decorre diretamente da lei. A lei manda que ele pague o tributo, mesmo que ele não tenha praticado o fato gerador. Exemplo. João faleceu e deixou R$1 milhão de patrimônio. R$1 milhão de bens e direitos e mais R$500 mil de multa, de dívidas tributárias, desculpe. Então tinha R$1 milhão de bens e direitos, patrimônio dele de R$1 milhão, só que tinha R$500 mil de multa. E ele morreu sem pagar as multas tributárias. Pergunto, essa multa vai ficar por isso mesmo? O Estado vai ficar no calote, no prejuízo? Não. Essa obrigação vai ser transferida para o espólio. E aí eu pergunto, o espólio é contribuinte ou responsável? O que está por trás dessa pergunta é o seguinte, o espólio praticou o fato gerador? Não. Quem praticou o fato gerador? O João, quando estava vivo. E o espólio tem que pagar? Tem, como responsável, ok? Contribuinte é quem pratica o fato gerador e o responsável não pratica o fato gerador, mas a lei manda que ele pague, ok? A responsabilidade tributária, pessoal, por sua vez, pode ser dividida em duas situações.
O responsável pode ser responsável por substituição ou por substituição ou por transferência. Então nós temos responsabilidade tributária por substituição e responsabilidade tributária por transferência. Qual é a diferença? É bem simples. No momento que surge o fato gerador, o substituto já tem o dever de pagar o tributo desde o início. E no caso da transferência, quando surge o fato gerador, o contribuinte tinha o dever de pagar o tributo. Mas posteriormente aconteceu alguma situação que transferiu essa obrigação para outra pessoa. Então, substituto, desde o começo, tem a obrigação de pagar. Transferência, surge a obrigação com uma pessoa e depois ela é transferida para outra. O caso do espólio, é substituição ou transferência? Transferência. Quando surgiu a obrigação, quem é que tinha o dever de pagar o tributo? O de cujos. Quem praticou? O João morreu e deixou o tributo? Inicialmente, quem é que tinha que pagar esse tributo? Inicialmente o João, mas o João morreu e não pagou, então vai ser transferido para o espólio, ok? Substituição, desde o momento da prática do fato gerador, já surge o dever de pagar. Por transferência, surge o dever de pagar com uma pessoa e depois é transferida para outra pessoa, tranquilo? Pessoal, responsabilidade tributária por substituição pode ser dividida, mas não cai em primeira fase. Isso é assunto de segunda fase em direito tributário. O que é que nós vamos focar aqui? Responsabilidade tributária por transferência, que não por acaso são todas as situações que estão no Código Tributário Nacional. Então, dica para vocês: todas as hipóteses de responsabilidade tributária que estão no CTN são sempre responsabilidade tributária por transferência. Ou seja, no final da aula a gente vai estudar um a um as hipóteses de responsabilidade que estão lá no CTN. Todas elas a gente vai ver a mesma situação. Surge uma obrigação tributária, depois ocorre algum fato novo, e esse fato novo gera a transferência da obrigação para outra pessoa. Sempre a gente vai encontrar isso. Primeiro existe uma obrigação e depois acontece alguma situação que transfere a obrigação para outra pessoa. Tranquilo? No nosso caso aqui do espólio, surge a obrigação com o de cujos, quando ele é vivo, né? O João está praticando suas atividades e surgem fatos geradores de obrigações tributárias. E se ele morre sem pagar? Se ele morre sem pagar, é um fato novo que gera a transferência dessa responsabilidade para outra pessoa. Ok? Tudo que está no CTN é responsabilidade tributária por transferência. E qual é o diferencial dela em relação à substituição? É que aqui, primeiro a obrigação surge com uma pessoa e é transferida depois para outra pessoa. Tranquilo? Ok? Alguma dúvida aqui? Mais alguns tópicos relevantes na sujeição passiva. Convenções particulares. Convenções particulares. Pessoal, exemplo clássico que também cai em prova, tá? IPTU, a bancadora cobrar IPTU na prova de vocês. Bora lá. IPTU. IPTU tem a seguinte peculiaridade que tem relação com esse nosso tema aqui. Imagina lá, você mora no imóvel alugado. Quem é o proprietário? É você? Não, outra pessoa, ok? Dono do imóvel é o proprietário do imóvel, você está só alugando o bem dele, perfeito? Quem é o contribuinte do IPTU nesse caso? Você que está só alugando? Não, o proprietário. Olha o nome do tributo, do imposto. Imposto sobre propriedade territorial urbana. Quem é o contribuinte? O proprietário. Mas olha lá, ó. No seu contrato de aluguel, tem dizendo, seu contrato particular de aluguel tem dizendo que você, o locatário, que vai pagar o IPTU. Você é o proprietário? Não. Você é o contribuinte? Não. Mas no seu contrato está dizendo que você vai pagar o IPTU do cara. Pergunta, chega a Prefeitura de Fortaleza cobrando o IPTU. Vai cobrar de quem? De você que se comprometeu contratualmente a pagar
ou de quem é o sujeito passivo de acordo com a lei, de quem é o contribuinte de fato? Cobrado do contribuinte. Claro, vai cobrar do sujeito passivo que praticou o fato gerador. Aí chega o proprietário e diz, não, bichão, não, prefeito, eu não vou pagar esse IPTU, por quê? Porque o rapaz ali, locatário, se comprometeu contratualmente, aqui contrato registrado em cartório inclusive, se comprometeu a pagar meu IPTU, então eu não tenho o dever de pagar. Isso não vale para o ente público, tá? Atenção, esse contrato aí é válido entre as partes, mas ele é, termos do código, inoponível ao fisco. Ele vale entre as partes, mas ele não pode ser invocado contra o fisco. Só entre eles dois. O contrato é totalmente válido, mas entre eles dois. O Estado, o município, não tem nada a ver com essa história. Não, então o que é que vai acontecer? Ah, mas ele se comprometeu por contrato a pagar. Não importa. O município vai cobrar de quem seja o contribuinte, de quem seja o sujeito passivo. Aí o proprietário foi lá e pagou. O que acontece? Depois ele pode sim, se ele quiser, no direito civil, pegar um reembolso com o locatário que se comprometeu a pagar o tributo. Beleza? É isso. A convenção particular que determine sujeição passiva tributária é inoponível ao fisco. O fisco não quer saber quem se comprometeu a pagar o tributo de quem. O fisco, o poder público, vai cobrar de quem a lei determine que ele cobre. No caso, o contribuinte. Agora, se o contribuinte pagou e tinha alguém contratualmente responsabilizando-se, o que vai acontecer? Pago ao fisco, a minha relação com o fisco está quite, e agora eu vou no direito civil buscar o ressarcimento com quem contratualmente se comprometeu a pagar o tributo. Beleza? Atenção que esse contrato, e é questão de prova isso, tá? Esse contrato é válido? É, entre as partes. Ele é inoponível ao fisco, ele só vale entre o locador e o locatário. Para o município de Fortaleza, isso não tem validade nenhuma. Perfeito? Ok? Atenção, não é para dizer que o contrato é inválido, não é para dizer que o contrato é ineficaz. O contrato é totalmente válido e totalmente eficaz, mas só entre as duas partes. Em relação ao fisco, é que ele não pode ser invocado. Beleza? Tranquilo? Capacidade tributária. Diga. A cada 5 anos se caducava Depende, pode ser prescrição ou decadência. Prescrição ou decadência. Isso. Existe 5 anos, faz 5 anos. A cada 5 anos que eu puder completar 5, a gente vai estudar na aula que vem. O prazo são 5 anos, tá? Só que tem o seguinte problema, é 5 anos contado de quando? 5 anos contados da data do fato gerador é uma coisa, só que não é assim. Só para antecipar, responder a pergunta, tá? Nesse tipo de caso, o prazo decadencial é de 5 anos contados do primeiro dia do ano seguinte em que o lançamento podia ter sido feito. Então, PTU 2010, quando é que pode lançar? 2010, pode lançar em 2010, 1º de janeiro. Quando é que vai começar a contar? Em 2011. E aí, na prática, acabam sendo 6 anos. Começa a contar em 2011 e vai até 2016. Então, o IPTU 2010, o pessoal chega em 2015 achando que já decaiu. Não. Por quê? Porque não começa a contar em 2010. Começa a contar em 1º de janeiro do ano seguinte. Ou seja, se o fato gerador foi em 2010, começa a contar quando? 1º de janeiro de 2011. E aí 2011 até 1º de janeiro de 2016. E isso, ó, pega muita gente, viu? Inclusive em questão de prova. a obrigação civil seria 4 anos, mas no tributário civil, dependendo do tipo de obrigação, né, vai de 2 a... Enfim, cada tipo de obrigação tem um prazo diferenciado, certo? Mas direito tributário é bem mais simples. 5 anos. Prescrição, toda prescrição é 5 anos. Decadência, toda decadência é de 5 anos. Acabou, certo? Direito tributário é bem mais simples que o civil. É antes. É antes. Pronto. Decadência antes de lançar, decadência, prescrição depois de ter lançado. Aula que vem. Ok? Oi? É o ato de cobrar. Capacidade tributária passiva. Pessoal, muito fácil também. Capacidade civil. Quem é absolutamente capaz, relativamente capaz, aqui, ó,
Não interessa nada. Sabe quem é que tem capacidade tributária passiva? Capacidade tributária passiva é o que? A aptidão para ser sujeito passivo. É todo mundo. Praticou o fato gerador, meu amigo? Então vai pagar o tributo, não interessa. Se a criança tem 6 anos de idade e tem um imóvel na beira-mar, essa criança de 6 anos de idade é contribuinte do IPTU e ela tem plena capacidade tributária passiva. Porque, lembrem-se, capacidade tributária passiva não depende de nada. O ente público vai deixar de cobrar o tributo? Não, certo? Ele quer cobrar o tributo. O maior objetivo do direito tributário é regular justamente a cobrança do tributo. O jeito mais fácil de regular a cobrança: todo mundo tem aptidão para ser sujeito passivo. Todo mundo tem plena capacidade tributária passiva. Tranquilo, pessoal? Tem um dia de vida. Você tem um dia de vida e praticou um fato gerador, você tem plena capacidade tributária passiva. Plena aptidão para ser sujeito passivo de uma obrigação tributária principal. Tem que pagar. Tranquilo? E não só isso, tá? A criança de 6 anos de idade tem um imóvel na beira-mar. Se ela tiver patrimônio suficiente para pagar as dívidas tributárias, certo? Ela é quem será executada. Não é nem os pais, a priori. A gente vai já chegar lá, no caso. É possível que a responsabilidade seja transferida para os pais, tá? Mas é um ato posterior que vai transferir. Até que haja esse ato posterior, quem vai ser cobrado? A criança de 6 anos de idade. E mais um detalhezinho. Lembra do direito civil? Os bens de família são impenhoráveis, né? Sei o quê? Direito tributário, o seu bem de família, o seu imóvel de família é penhorável para pagamento do IPTU. Massa, né? Mesmo que só um. Foi IPTU, você pode perder seu único imóvel para pagar o IPTU. Não se assustem, tá? Ele pode perder a pessoa, quanto tempo a pessoa sem pagar IPTU brincando aí? Eu não vou pagar. Aí depende do seu advogado. Depende do seu advogado. E aqui é desconto, né? Eu já paguei o meu aqui. Bora lá, bora. Pessoal, a gente tem mais 3 detalhezinhos sobre a capacidade tributária passiva, tá? Nos termos do CTN, ele vai dizer o seguinte: a capacidade tributária independe da capacidade civil das pessoas, e foi exatamente isso que a gente falou. Primeiro inciso: a capacidade tributária independe da capacidade civil. Então não importa se você é absolutamente capaz, relativamente incapaz ou plenamente capaz. Não interessa. Não interessa a sua capacidade civil. Praticou o fato gerador, você possui plena capacidade tributária, tá? Ok? Esse é o primeiro inciso. Segundo, não interessa se você está sujeito a medidas de privação do exercício de alguma atividade. Exemplo: todo mundo aqui vai passar no OAB, vai começar a advogar. Espero que ninguém pratique sanções disciplinares e que ninguém venha a ser suspenso do exercício da profissão. Mas como vocês estão estudando, né, ética, vocês sabem que algumas infrações praticadas podem gerar suspensão do exercício da profissão. Imagina a situação. Algum fulano aí é advogado, teve suspenso o exercício da sua atividade profissional. Então ele estava proibido de advogar durante determinado período de tempo. Estava proibido de advogar, mas adivinhe, continuou advogando porque o cara é mala. Estava proibido de advogar, mas continuou advogando. Estava proibido de prestar serviço, mas continuou prestando serviço. Vai pagar ISS? Vai. Por quê? Porque não interessa. Praticou o fato gerador, então vai pagar o tributo. Acabou-se. Só isso. Então não importa a capacidade civil e não importa se você tem ou não direito de exercer essa atividade, tá? O cara é um falso médico. O cara é um falso médico, né? Essa semana foram presos uns 2, né? 2 falsos médicos. Eles têm que pagar ISS sobre o serviço que prestaram, mesmo sendo falsos médicos? Tem. Por quê? Porque não interessa. Praticou um serviço, então vai pagar o tributo. Beleza? E o terceiro inciso do CTN vai dizer o seguinte: a pessoa jurídica tem plena capacidade tributária passiva, independentemente de estar regularmente constituída ou não. Ou seja, mesmo que a PJ esteja irregular, isso não interessa, porque ainda assim ela vai ser tributada. Tranquilo? Praticou o fato gerador, então vai pagar o tributo. Pessoal, já vi questão de concurso, mas assim, a gente fica, não é de OAB, mas a gente fica sempre atento, né, porque pode servir de inspiração. Eram 4 alternativas, colocavam 3 dizendo um texto enorme, mas lá no meio tinha lá: fulano não tem capacidade tributária por isso e aquilo. Pessoal, toda vida que vocês virem não tem capacidade tributária, automaticamente está errado. Por quê? Porque todo mundo tem plena capacidade tributária passiva. Ok?
Todo mundo tem total capacidade tributária passiva. Todo mundo pode ser sujeito passivo de obrigação tributária. Basta o quê? Basta praticar o fato gerador. Praticou o fato gerador, morreu, pode reclamar, pode chorar, pode exercer seu juiz perneante, não interessa, vai pagar o tributo. Perfeito, pessoal? Um pouco brabo, né, tributário? É bom assim. Capacidade tributária passiva. Ela é insolvente, ela tem obrigatoriedade. Mesmo. Solidariedade tributária, pessoal. Lembram do direito civil, solidariedade é o quê? Você pode exigir totalmente a obrigação de uma pessoa, de outra pessoa ou das duas em conjunto. Direito tributário é assim também, certo? Quando estamos diante de uma situação de solidariedade tributária, isso significa que o ente público, sujeito ativo, pode cobrar o tributo de um dos devedores solidários, do outro devedor solidário ou dos dois. Pode cobrar integralmente a dívida, tá? Atenção. Um casal é proprietário de um imóvel urbano, certo? Vai pagar IPTU. São contribuintes do IPTU, nesse caso são solidários entre si. O imóvel é propriedade, metade do homem e metade da mulher. O município de Fortaleza, quando for cobrar, ele não necessariamente tem que cobrar metade de cada um. Ah, um cara só tem metade do imóvel, ele pode cobrar 100% do IPTU desse cara. Depois ele se vire com o outro, se acerte com sua mulher, tá? Que é muito complicado, certo? Mas a essência da solidariedade é justamente essa, beleza? Não interessa o quanto você participou na prática desse fato gerador. Se você é devedor solidário, então você vai ser chamado para pagar 100% da obrigação. Ah, mas paguei 100% da obrigação, a outra pessoa não pagou nada. Depois, no direito civil, vocês se entendem. Mas para o direito tributário, o ente público pode cobrar tudo de quem ele quiser. 100% da obrigação de quem ele quiser. Ok? Exemplo. Exemplo. Numa situação tem duas pessoas solidariamente cobrigadas. Um é empresário, o outro é um proletário que ganha um salário mínimo por mês. O ente público tributante, no caso a União, por exemplo, seja um imposto de renda, preferencialmente vai cobrar de quem? De quem tem mais condição. Provavelmente será o empresário. E se o empresário pagar tudo? Aí se ele pagar tudo, posteriormente no direito civil, ele pode entrar com regresso contra o outro sujeito, tá? Mas isso não é mais assunto de direito tributário. Ok? Entenderam isso? Então vocês entenderam o primeiro aspecto da solidariedade tributária. O pagamento feito por um aproveita a todos. Ou seja, se tem 3 pessoas solidariamente obrigadas a pagar o IPTU e uma delas paga, todas as outras pessoas estão desobrigadas de pagar esse IPTU. Por quê? Uma pessoa pagou, o pagamento feito por um aproveita a todos os demais. Ok? Tranquilo até aqui? Próxima. A isenção aproveita a todo mundo, salvo se for concedida pessoalmente a um dos obrigados. Professor, não entendi. Pessoal, as isenções tributárias podem ser objetivas ou subjetivas. Subjetiva depende do sujeito. Objetiva depende do objeto. Se a isenção for subjetiva, ela só aproveita aquele sujeito. Já se a condição for objetiva, ele aproveita ao objeto, independentemente de quem seja o sujeito. Exemplos. Posso apagar esse?